Capítulo 36. Vida e morte e a função de onda quântica. Com Hugo, não era uma biblioteca. É uma locadora de vídeos, explicou ele, apoiado no armário de aparência frágil onde ficava guardado o café. É idêntica à locadora que eu costumava frequentar nos arredores de Lyon, onde cresci. O nome dela era Video Lumière. Os irmãos Lumière são heróis na cidade e existem várias coisas batizadas em homenagem a eles. Foi lá que inventaram o cinema. Enfim, não é essa a questão. A questão é que cada fita que eu escolho é uma velha fita VHS que toco ali mesmo na loja. E quando começa, ou seja, quando o filme começa, é quando eu desapareço. Nora reprimiu uma risadinha. Qual é a graça? Perguntou Hugo, um tanto magoado. Nada não. É só que parece meio engraçado, uma videolocadora. Ah, é? E uma biblioteca, isso é totalmente adequado? É mais adequado, sim. Quer dizer, pelo menos as pessoas ainda leem livros. Quem vê fitas de vídeo hoje em dia? Interessante. Eu não sabia que havia essa coisa de snobismo entre vidas. Você é uma fonte de saber. Foi mal, Hugo. Tá, vou fazer uma pergunta adequada. Tem mais alguém lá? Uma pessoa que te ajuda a escolher cada vida? Ele assentiu. Tem sim. É o meu tio Philip. Ele morreu há alguns anos e nunca nem trabalhou em videolocadora. Não tem a menor lógica. Nora contou para ele sobre a senhora Elme. Uma bibliotecária de escola? Zombou Hugo. Isso é bem engraçado também. Nora o ignorou. Você acha que eles são fantasmas? Guias espirituais? Anjos da guarda? O que eles são? Parecia tão ridículo estar falando daquele jeito no meio de uma instalação científica. Eles são, gesticulou Hugo como se tentasse colher o termo correto do ar, uma interpretação. Interpretação? Já conheci outros como nós, disse Hugo. Sabe, eu tô nesse intervalo há um tempão. Encontrei alguns outros sliders. É assim que eu chamo esse pessoal. A nós, digo. Somos sliders. Temos uma vida raiz na qual estamos apoiados em algum lugar, inconscientes, suspensos entre a vida e a morte. E então, chegamos a um lugar. E é sempre algo diferente. Uma biblioteca, uma videolocadora, uma galeria de arte, um cassino, um restaurante. O que isso te diz? Nora deu de ombros e refletiu, ouvindo o zumbido do aquecimento central. Que é tudo besteira? Que nada disso é real? Não, porque o modelo é sempre o mesmo. Por exemplo, tem sempre mais alguém lá, tipo um guia. É sempre uma pessoa só. Ela é só alguém que ajudou a pessoa em um momento significativo da vida. O cenário é sempre um lugar com valor sentimental, e geralmente rola uma conversa sobre vida, raiz ou ramos. Nora se lembrou de como a senhora Elme a consolou quando seu pai morreu. Ficando com ela, confortando-a, foi provavelmente a maior demonstração de carinho que havia recebido de alguém na vida. E tem sempre uma gama infinita de opções, continuou Hugo, uma quantidade infinita de fitas de vídeo, ou livros, ou pinturas, ou refeições. Agora sou cientista, e vivi muitas vidas científicas. Na minha vida raiz, sou formado em biologia. Em outra vida, ganhei o Prêmio Nobel de Química. Fui um biólogo marinho tentando proteger a grande barreira de coral. Mas meu ponto fraco sempre foi a física. A princípio, eu não sabia como descobrir o que estava acontecendo comigo, até conhecer uma mulher, em uma de minhas vidas, que passava pelo mesmo que estamos passando. E que em sua vida raiz era a física quântica, professora Dominique Bissage, da Universidade de Montpellier. Ela me explicou tudo. A interpretação dos mundos da física quântica. Então isso significa que o homem de pele rosada, barba ruiva e rosto simpático cujo nome Nora desconhecia, entrou na cozinha para levar uma xícara de café e sorriu para os dois. Vejo vocês amanhã, disse ele com um leve sotaque americano, talvez canadense, antes de se afastar com suas pantufas. Sim, disse Nora. Até amanhã. Disse Hugo, antes de retomar num tom mais assustado sua linha de raciocínio. A função de onda universal é real, Nora. Foi o que a professora Bisset falou. O quê? Hugo levantou um dedo, um gesto ligeiramente irritante do tipo, espera só um minuto. Nora resistiu à tentação de segurar o dedo dele e torcê-lo. Erwin Schrödinger? Aquele do gato. É, o cara do gato. Ele disse que na física quântica, cada possibilidade alternativa ocorre simultaneamente, todas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sobreposição quântica. O gato na caixa está tanto vivo quanto morto,
Você poderia abrir a caixa e ver se ele está vivo ou morto, a princípio, mas em certo sentido, mesmo depois que a caixa é aberta, o gato ainda está vivo e morto. Cada universo existe por cima de todos os outros universos, como 1 milhão de fotos em papel vegetal, todas com ligeiras variações dentro do mesmo quadro. A interpretação dos muitos modos da física quântica sugere a existência de uma quantidade infinita de universos paralelos, divergentes. A cada momento da sua vida, você entra num novo universo, com cada decisão que toma, e tradicionalmente imaginava-se que não poderia haver comunicação nem transferência entre esses mundos, mesmo eles acontecendo no mesmo espaço, mesmo acontecendo literalmente a milímetros de nós. Mas, e quanto a nós? É isso que estamos fazendo. Exatamente. Eu estou aqui, mas também sei que não estou aqui. Também estou deitado num hospital em Paris, tendo um aneurisma. E também estou saltando de paraquedas no Arizona, e viajando pelo sul da Índia, e degustando vinhos em Lyon, e deitado em um iate na Côte d'Azur. Eu sabia! Raymond? Ele era, Nora decidiu, bem bonito. Você parece combinar mais com um passeio pela Croisée em Cannes do que em uma aventura no Ártico. Ele espalmou a mão direita, parecendo uma estrela do mar. 5 dias! Estou nessa vida faz 5 dias. É o meu recorde. Talvez essa vida seja certa para mim. Interessante. Você vai ter uma vida bem fria. E, quem sabe, talvez seja a vida certa para você também. Quer dizer, se o urso não te mandou de volta para a biblioteca, talvez nada mais mande. Ele começou a encher a chaleira. A ciência nos diz que a zona cinzenta entre a vida e a morte é um lugar misterioso. Existe um ponto singular no qual não somos nenhuma coisa nem outra, ou melhor, somos as duas coisas, vivos e mortos, e naquele momento entre os dois binários, às vezes, apenas às vezes, nos transformamos num gato de Schrödinger, que pode não só estar vivo ou morto, como pode ser cada possibilidade quântica que existe em uma linha com a função de onda universal, incluindo a possibilidade na qual estamos conversando em uma cozinha comunitária em Longyearbyen à 1 da manhã. Nora estava assimilando tudo aquilo. Ela pensou em volts, imóvel e sem vida embaixo da cama e deitado junto ao meio-fio. Mas, às vezes, o gato está simplesmente morto e morto. O quê? Nada, é só que meu gato morreu, e eu tentei uma outra vida, e mesmo naquela, ele ainda estava morto. Que triste. Passei por algo parecido com um labrador. Mas a questão é que existem outros como nós. Vivi tantas vidas que já encontrei alguns deles. Às vezes, só desabafar, falar sobre o que está acontecendo é suficiente para encontrar outros como você. É loucura pensar que existem outras pessoas que poderiam ser... como você nos chamou? Sliders. É, isso aí. Bom, é possível, mas acho que somos raros. Uma coisa que eu reparei é que as outras pessoas que conheci, uns 12 por aí, eram mais ou menos da nossa idade, uma faixa dos 30, 40 ou 50. Uma tinha 29. Todas sentiram, em algum momento, um desejo profundo de ter feito as coisas de um jeito diferente. Tinham arrependimentos. Algumas pensavam que estariam melhor mortas, mas também tinham uma vontade de viver como outra versão de si mesmas. A vida de Schrödinger, ao mesmo tempo, viva e morta em sua própria mente. Exatamente. E o que quer que esses arrependimentos tenham feito com o nosso cérebro? Qualquer, como é que se diz mesmo? Evento neuroquímico que seja acontecido, aqueles anseios confusos de vida e morte foram, de algum modo, suficientes para nos colocar nesse intervalo. A chaleira começou a fazer mais barulho, a água começando a entrar em ebulição, como nos pensamentos de Nora. Por que é sempre só uma pessoa que a gente vê? No lugar, na biblioteca, enfim. Hugo deu de ombros. Se eu fosse um cara religioso, diria que é Deus. E como Deus provavelmente é alguém que não se pode ver ou compreender, então ele, ou ela, ou seja qual for o pronome apropriado, incorpora a forma de uma pessoa boa que conhecemos em nossa vida. E se eu não fosse religioso, o que não sou, diria que o cérebro humano não consegue lidar com a complexidade de uma função de onda quântica aberta, e por isso organiza e traduz essa complexidade em algo que ele entenda. Uma bibliotecária numa biblioteca, um tio querido numa videolocadora, etc. Nora havia lido sobre multiversos e entendia um pouco de psicologia da Gestalt.
de como o cérebro humano absorve informações complexas sobre o mundo e as simplifica. De modo que, quando uma pessoa olha para uma árvore, ele traduz a massa de folhas e ramos intrincadamente complexa nessa coisa chamada árvore. Ser humano é resumir o mundo continuamente em uma história compreensível que mantém as coisas simples. Ela sabia que tudo o que os seres humanos veem é uma simplificação. Uma pessoa enxerga o mundo em 3 dimensões. Isso é uma simplificação. Os seres humanos são fundamentalmente criaturas limitadas e generalizadoras, vivendo no piloto automático que tornam retas as ruas curvas em sua mente, o que explica por que se perdem o tempo todo. Tipo, como os humanos nunca veem o ponteiro dos segundos do relógio no meio do tic-tac, disse Nora. O quê? Ela viu que o relógio de Hugo era do tipo analógico. Tenta, simplesmente não dá, a mente não vê aquilo com o que não consegue lidar. Hugo assentiu, enquanto estudava o próprio relógio. Então, continuou Nora, seja lá o que existe entre universos, é bem provável que não seja uma biblioteca, mas para mim, esse é o jeito mais fácil de aprender isso. Essa seria a minha hipótese. Eu vejo uma versão simplificada da verdade. A bibliotecária é apenas um tipo de metáfora mental. A coisa toda é. Não é fascinante? Perguntou Hugo. Nora suspirou. Na última vida eu falei com meu falecido pai. Hugo abriu o pote de café solúvel e despejou uma colher em cada uma das canecas. E eu não bebia café. Tomei um chá de hortelã. Que horror! Deu pro gasto. Outra coisa que é estranha, disse Hugo. Em qualquer momento dessa conversa, você ou eu poderíamos desaparecer. Você já viu isso acontecer? Nora pegou a caneta que Hugo lhe oferecia. Já, algumas vezes. É bizarro, mas ninguém mais nota. As lembranças do que aconteceu no último dia ficam um pouco imprecisas para a pessoa, mas você ficaria surpresa. Se voltasse para a biblioteca agora mesmo e eu continuasse aqui conversando com você na cozinha, diria algo como, me deu um branco do que a gente estava falando mesmo, e então eu me daria conta do que tinha acontecido e responderia que estávamos falando de geleiras, e você me bombardearia com fatos sobre ela. Eu e seu cérebro iria preencher as lacunas e construir uma narrativa sobre o que acabou de acontecer. Tá, mas e quanto ao urso polar? E quanto ao jantar de hoje? Essa outra ela se lembraria do que eu comi? Não necessariamente, mas já vi acontecer. É incrível o que o cérebro consegue completar, e o que ele não tem problema em esquecer. Então, como eu era, ontem, digo. Ele a encarou. Tinha belos olhos, Nora se sentiu momentaneamente puxada para a órbita dele, como um satélite sendo puxado para a órbita da Terra. Sofisticada, charmosa, inteligente, linda, mais ou menos como agora. Ela deu uma risada. Para de ser tão francês assim. Silêncio constrangedor. Quantas vidas você já teve? Perguntou ela por fim. Quantas experimentou? Vidas demais, quase 300. 300? Já fui tantas coisas em todos os continentes da Terra. E mesmo assim, não encontrei a vida certa para mim. Me resignei a continuar assim desse jeito. Não vai ter nunca uma vida que eu queira viver de verdade para sempre. Fico curioso demais. Sinto um desejo incontrolável de viver de outro modo. E não precisa fazer essa cara. Não é triste, eu sou feliz no limbo. Mas e se um dia a videolocadora não existir mais? Nora pensou na senhora Elme em pânico por causa do computador nas luzes piscando na biblioteca. E se um dia você desaparecer para sempre, antes de encontrar a vida ideal? Ele deu de ombros. Então vou morrer. O que significa que eu teria morrido de qualquer jeito. Na vida que eu vivia antes, eu meio que gosto de ser um slider. Gosto da imperfeição. Gosto de manter a morte como opção. Gosto de nunca precisar me acomodar. Acho que minha situação é diferente. Minha morte parece ser mais iminente. Se eu não encontrar uma vida para viver logo, eu acho que vai ser o meu fim. Ela explicou o problema que havia tido da última vez com sua transferência de volta. Ah, bom, isso pode ser ruim. Mas pode não ser. Você percebe que existem infinitas possibilidades aqui? Quer dizer, o multiverso não engloba apenas alguns universos. Não dá para contar nos dedos de uma das mãos a quantidade de universos, nem das suas mãos. Não são milhões, nem bilhões, nem trilhões de universos. Ele engloba uma quantidade infinita de universos. Até com você dentro deles. Você poderia ser você em qualquer versão do mundo. Por mais improvável que tal mundo fosse. Você só está limitada pela sua imaginação. Você pode ser bem criativa com os arrependimentos que quer reverter.
Uma vez eu revesti um arrependimento por não ter feito algo que havia sonhado quando adolescente, cursar engenharia aeroespacial e ser astronauta. E então, em uma vida, eu me tornei astronauta. Não fui ao espaço, mas virei alguém que tinha ido, mesmo que por pouco tempo. O que você precisa lembrar é que isso é uma oportunidade, e é rara, e a gente pode apagar qualquer erro que tenha cometido, viver qualquer vida que queira. Qualquer vida, pode sonhar alto. Você pode ser qualquer coisa que quiser, porque em alguma vida você já é. Ela tomou um gole do café. Entendo. Mas nunca vai viver se ficar procurando pelo sentido da vida, declarou ele. Você está citando Camus. Você me pegou. Ele a encarava. Nora não se importava mais com a intensidade dele, mas começou a se preocupar com a própria. Eu fui estudante de filosofia, revelou ela, da forma mais displicente que conseguiu, evitando o olhar dele. Ele estava mais perto dela agora. Havia algo igualmente irritante e atraente em Hugo. Ele exalava uma amoralidade arrogante que fazia seu rosto ser algo a ser beijado ou estapeado, dependendo das circunstâncias. Em uma vida, nós nos conhecemos há anos e somos casados, disse ele. Na maioria das vidas, eu nem te conheço, argumentou Nora, agora sustentando um olhar triste. Isso é tão triste. Não acho. Sério? Sério, ela sorriu. Nós somos especiais, Nora. Fomos escolhidos. Ninguém nos entende. Ninguém entende ninguém. Não fomos escolhidos. A única coisa que explica eu continuar nessa vida é você. Ela chegou pra frente e o beijou. Capítulo 37. Quando me acontece alguma coisa, prefiro estar presente. Foi uma sensação muito agradável. Tanto o beijo quanto saber que podia ser usado assim. A consciência de que tudo o que poderia lhe acontecer já havia acontecido em outro lugar, em alguma vida, meio que a absolvia um pouco das decisões. Essa era simplesmente a realidade da função de onda universal. O que quer que estivesse acontecendo, poderia, ponderou ela, ser colocado na conta da física quântica. Eu não divido o quarto com ninguém, disse ele. Nora o encarava sem medo agora, como se enfrentar o urso polar tivesse lhe dado uma certa capacidade de dominação que nunca soubera existir antes. Bem, Hugo, talvez você possa romper esse hábito. Mas o sexo acabou sendo uma decepção. Uma frase de Camus lhe veio à mente bem no meio do ato. Eu talvez não estivesse certo do que realmente me interessava, mas estava totalmente certo do que não me interessava. Provavelmente, não era um bom sinal de como o encontro noturno deles estava se desenrolando. O fato de ela estar pensando em filosofia existencialista ou de aquela citação em particular ter sido a que pipocou em sua mente. Mas não foi Camus também que disse: quando me acontece alguma coisa, prefiro estar presente? Hugo, concluiu ela, era uma pessoa estranha. Para um homem que havia sido tão íntimo e profundo em suas conversas, ele parecia bastante dissociado do momento. Talvez, ao viver tantas vidas quanto as que ele tinha vivido, a única pessoa com quem você conseguia manter qualquer tipo de relacionamento íntimo era você mesmo. Nora teve a sensação de que ela podia nem mesmo ter estado ali. E, em alguns instantes, não estava. Capítulo 38. Deus e outros bibliotecários. Quem é você? Você sabe o meu nome. Eu sou a senhora Elme, Louise Isabel Elme. Você é Deus? Ela sorriu. Eu sou quem eu sou. E quem é você? A bibliotecária. Mas você não é uma pessoa de verdade. Você é só um mecanismo. Não somos todos? Não desse jeito. Você é o produto de alguma estranha interação entre minha mente e o multiverso. Alguma simplificação da função da onda quântica ou sei lá o que. A senhora Elme pareceu perturbada com aquela sugestão. Qual é o problema? Nora lembrou do urso polar enquanto olhava para o piso amarelo amarronzado. Eu quase morri. E lembre-se, se você morrer numa vida, não haverá volta para cá. Isso não é justo. A biblioteca tem normas rígidas, os livros são preciosos, precisa manuseá-los com cuidado. Mas essas são outras vidas, outras variantes de mim, não eu. Sim, mas enquanto você as experimenta, é você quem tem que sofrer as consequências. Para ser bem honesta, eu acho isso uma droga. O sorriso da bibliotecária se curvou nos cantos, como uma folha caída. Isso é interessante.
O que é interessante? O fato de você ter mudado completamente sua atitude em relação à morte. O quê? Você queria morrer, e agora não quer mais. Ocorreu a Nora que a senhora Elme podia estar perto de ter alguma razão, embora não completamente. Bom, eu ainda acho que minha vida atual não vale a pena ser vivida. Na verdade, essa experiência só serviu para confirmar isso. Ela balançou a cabeça negativamente. Não acho que você pense isso de verdade. Penso sim, foi por isso que falei. Não, o livro dos arrependimentos está ficando mais leve. Tem muito espaço em branco nele agora. Parece que você passou a vida inteira dizendo coisas que não pensa de verdade. Essa é uma das suas barreiras. Barreiras? É, você tem muitas. Elas te impedem de ver a verdade. Sobre o quê? Sobre si mesma. E você precisa mesmo começar a tentar. Tentar enxergar a verdade, porque é importante. Eu achei que houvesse uma quantidade infinita de vidas para escolher. Você precisa escolher a vida onde seria mais feliz, ou em breve não haverá nenhuma opção. Eu conheci uma pessoa que vem fazendo isso há um tempão, e ele ainda não encontrou uma vida com a qual fica satisfeito. O privilégio de Hugo é um que talvez você não tenha. Hugo? Como você... Mas então ela se lembrou de que a senhora Elme sabia muito mais do que deveria. Você precisa escolher com cuidado, continuou a bibliotecária. Um dia, a biblioteca pode não estar mais aqui, e será o seu fim. Quantas vidas eu tenho? Isso não é uma lâmpada mágica, e não sou um gênio. Não há um número fixo, pode ser uma centena. Mas você só tem essa quantidade infinita de vidas para escolher, enquanto a biblioteca da meia-noite continuar. Bem, à meia-noite. Porque enquanto ela permanece à meia-noite, sua vida raiz, continua em algum lugar entre a vida e a morte. Se o tempo avançar aqui, significa que algo muito, ela teve bastante tato ao completar a frase, muito decisivo aconteceu. Algo que causará a demolição da biblioteca da meia-noite, e nos levará com ela. Sendo assim, eu teria muito cuidado se fosse você. Tentaria pensar muito bem sobre onde quero estar. Você, obviamente, fez algum progresso. Isso é visível. Parece ter se dado conta de que a vida pode valer a pena se você encontrar a vida certa para viver. Mas você não quer que essa porta se feche antes de ter a chance de atravessá-la. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo, enquanto Nora observava todos os livros ao seu redor. Todas as possibilidades. Calma e vagarosamente ela avançou pelo corredor, imaginando que existiria sob a capa de cada livro e desejando que as lombadas verdes oferecessem alguma pista. Que livro você quer pegar agora? Soou a voz da senhora Elme às suas costas. Nora se lembrou das palavras de Hugo na cozinha. Pode sonhar alto. A bibliotecária tinha um olhar penetrante. Quem é Nora Seed? E o que ela quer? Quando Nora pensava em seu acesso mais próximo à felicidade, a resposta era música. Sim, ela ainda tocava piano e teclado às vezes, mas tinha desistido de compor. Tinha desistido de cantar. Ela se lembrou daquelas primeiras apresentações em pubs, tocando Beautiful Sky. Lembrou do irmão, se divertindo no palco com ela, Ravi e ela. Então, agora sabia exatamente que livro pedir. Capítulo 39. Fama. Ela suava. Foi a primeira coisa que reparou. Seu corpo estava sob o efeito da adrenalina, e a roupa colada à pele. Havia pessoas à sua volta, algumas delas com guitarras. E barulho, um ruído humano vasto e poderoso. Um rugido de vida tomando forma e ritmo aos poucos, transformando-se num canto. Havia uma mulher diante dela, enxugando seu rosto com uma toalha. Obrigada, agradeceu Nora, sorrindo. A mulher pareceu ficar atônita, como se tivesse acabado de ouvir a fala de uma deusa. Nora reconheceu o homem segurando as baquetas. Era Ravi. O cabelo estava tingido no loiro platinado, e ele usava um terno índio de corte bem definido, com o peito à mostra onde a camisa deveria estar. Parecia uma pessoa completamente diferente daquela que estivera folheando revistas de música na loja de Bedford ontem mesmo, ou do cara com camisa azul e jeito de executivo na plateia da sua catastrófica palestra no Hotel Intercontinental. Ravi, disse ela, você está ótimo. O quê? Ele não a ouvira com todo aquele barulho, mas ela precisava fazer uma outra pergunta agora. E Joey? Perguntou ela, quase gritando.
Por um instante, Ravi pareceu confuso ou perplexo, e Nora se preparou para alguma verdade terrível, mas nenhuma veio. O de sempre, acho, jogando conversa fora com a imprensa estrangeira. Nora não tinha ideia do que estava acontecendo. Aparentemente, Joey ainda fazia parte do grupo, mas não a ponto de se apresentar no palco com eles. E se ele não estava na banda em si, então o que quer que tivesse feito com que ele deixasse a banda não havia sido suficiente para fazer com que ele saísse de cena completamente. Enfim, pelo que Ravi disse, e do jeito como falou, Joey ainda era parte da equipe, mas ela não. O baixo estava a cargo de um homem grande e musculoso, com cabeça raspada e tatuagens. Ela queria saber mais, só que agora com certeza não era uma boa hora. Ravi agitou a mão no ar, apontando para que Nora podia ver agora ser um palco bem grande. Ela estava maravilhada, não sabia o que sentir. Hora do bis. Nora tentou pensar. Fazia muito tempo que ela não se apresentava em público, e mesmo naquela época, o público se resumia a umas 12 pessoas desinteressadas no porão de um pub. Ravi se aproximou. Tá tudo bem, Nora? O tom dele era irritadiço. O modo como disse o nome dela parecia carregar o mesmo tipo de ressentimento que ela havia captado quando esbarrara com ele ontem naquela vida bem diferente. Tá, disse ela aos gritos agora. É só que não tem ideia do que tocar no bis. Ravi deu de ombros. O de sempre. Tá. Nora tentou pensar. Ela olhou para o palco e viu um imenso telão com palavras The Labyrinth piscando e girando para a multidão ensandecida. Uau! Ela pensou. Nós somos grandes. Grandes a ponto de lotar um estádio. Ela viu um piano e o banco no qual estivera sentada antes. Os integrantes da banda, cujo nome ela desconhecia, estavam prestes a voltar ao palco. Onde é que a gente tá mesmo? Pergunta ela, acima do barulho da plateia. Me deu um branco agora. Foi o cara grande de cabeça raspada segurando o baixo que respondeu. São Paulo. A gente tá no Brasil? Eles olharam para ela como se estivesse louca. Onde você esteve nos últimos 4 dias? Beautiful Sky, disse Nora, deduzindo que provavelmente ainda recordava a maior parte da letra. Vamos tocar essa. De novo? Ravi gargalhou, o rosto brilhando de suor. Acabamos de tocar essa tem 10 minutos. Tá, então, disse Nora, a voz um grito acima dos pedidos de bis da multidão. Peraí, tive uma ideia. Que tal a gente fazer algo inesperado? Dar uma mudada. Fiquei me perguntando se a gente não podia tocar uma música diferente dessa vez. A gente tem que tocar Hall, disse um outro integrante da banda. Uma guitarra azul turquesa pendurada no ombro. A gente sempre toca Hall. Nora nunca tinha ouvido falar de Hall na vida. Eu sei, blefou. Mas vamos dar uma mudada, fazer algo que eles não estão esperando. Vamos surpreender essa galera. Você está pensando muito, Nora, comentou Ravi. Eu não sei pensar pouco. Ele deu de ombros. E aí, o que a gente vai tocar? Nora não estava conseguindo pensar direito. De repente, ela se lembrou de Ash e dos livros dele de partitura para violão com as músicas de Simon e Garfunkel. A gente vai tocar Bridge Over Troubled Water. Ravi pareceu não acreditar. O quê? Acho que a gente deve tocar essa, vai surpreender a galera. Eu amo essa música, disse a integrante feminina, e sei tocar. Todo mundo sabe, Imani, replicou Ravi, com desdém. Exatamente, disse Nora, tentando ao máximo soar como uma estrela do rock. Vamos mandar ver. Capítulo 40. Via Láctea. Nora subiu ao palco. No início, não conseguiu ver os rostos, porque os holofotes estavam virados para ela, e para além daquele brilho intenso, tudo parecia uma grande escuridão, exceto por uma hipnotizante Via Láctea de flashes de câmeras e lanternas de celular. Mas ela conseguia ouvi-los. Os seres humanos, quando há uma quantidade suficiente deles juntos, quando agindo em uníssono, se tornam algo de outro mundo. O rugido coletivo a fez imaginar um outro tipo de animal. A princípio, era meio ameaçador, como se ela fosse o Hércules, encarando a hidra de muitas cabeças querendo matá-lo. Mas este era um rugido de total apoio, e o poder dele deu a Nora um tipo de força. Nora se deu conta, naquele momento, de que era capaz de muito mais coisas do que imaginava.
Capítulo 41. Selvagens e livres. Nora estendeu as mãos para o piano, sentou-se no banco e aproximou o microfone um pouco mais. Obrigada, São Paulo, agradeceu ela. Nós amamos você. E o Brasil rugiu em resposta. Isso, aparentemente era poder. O poder da fama. Como aqueles ícones pop que ela havia visto nas redes sociais que escreviam a única palavra e conseguiam milhões de curtidas e compartilhamentos. A fama absoluta acontecia quando alguém alcançava o ponto em que parecer um herói, um gênio ou um deus exigia um esforço mínimo. Mas o outro lado da moeda é que era uma coisa instável. Com a mesma facilidade era possível cair em desgraça e parecer um demônio ou vilão, ou simplesmente um babaca. O coração dela acelerou, como se estivesse prestes a subir na corda bamba. Agora conseguia ver alguns rostos na multidão, milhares deles, emergindo na escuridão. Minúsculos e desconhecidos, os corpos vestidos quase invisíveis. Ela olhava para 20.000 cabeças sem corpo. Sua boca estava seca, mal podia falar, e se perguntou como iria conseguir cantar. Ela se lembrou de Dan fingindo se retrair enquanto cantava para ele. O barulho da multidão diminuiu. Tinha chegado a hora. Tá, disse ela. Aqui vai uma música que vocês já devem ter ouvido antes. Que bobagem dizer aquilo, ela se deu conta. Todos ali haviam comprado ingresso para esse show, porque provavelmente já tinham ouvido muitas daquelas músicas antes. É uma música que significa muito para mim. O lugar entrou em erupção. Eles gritavam, rugiam, batiam palmas e cantavam. A reação foi fenomenal. Por um instante, ela se sentiu como Cleópatra, uma Cleópatra totalmente apavorada. Ao ajustar as mãos em posição para Mi bemol maior, teve a atenção desviada para uma tatuagem em seu antebraço sem pelos, desenhada com uma caligrafia lindamente inclinada. Era uma frase de Henry David Thoreau. Todas as coisas boas são selvagens e livres. Ela fechou os olhos e jurou não os abrir até terminar a música. E entendeu por que Chopin gostava tanto de tocar no escuro. Era tão mais fácil assim. Selvagens, pensou. Livres. Enquanto cantava, ela se sentiu viva. Ainda mais viva do que tinha se sentido nadando em seu corpo de campeã olímpica. Nora se perguntou por que havia sentido tanto medo daquilo, de cantar para uma multidão. Era uma sensação maravilhosa. Ravi se aproximou no fim da música enquanto ainda estavam no palco. Porra, isso foi incrível, cara, gritou ele em seu ouvido. Ah, que bom. Agora vamos fechar com chave de ouro com Hole. Ela balançou a cabeça negativamente e falou depressa ao microfone antes que mais alguém pudesse dizer alguma coisa. Obrigada pela presença, galera. Espero que tenham se divertido. Voltem com cuidado para casa. Voltem com cuidado para casa? Disse Ravi no ônibus na volta para o hotel. Ela não se lembrava de ele ser tão babaca assim. Ele parecia infeliz. Qual é o problema? Perguntou ela. Não combina com você. Não? Bem diferente do que você fez em Chicago. Por quê? O que eu fiz em Chicago? Ravi riu. Você foi vítima de lobotomia? Ela olhou para o celular. Nessa vida tinha o modelo mais moderno de todos. Uma mensagem de Izzy. Era a mesma mensagem que havia recebido na vida com Dan, no pub. Não bem uma mensagem, mas uma foto de baleia. Na verdade, pode ter sido uma foto ligeiramente diferente de baleia. Aquilo era interessante, porque continuava amiga de Izzy nessa vida e não em sua vida raiz. Afinal de contas, tinha quase certeza de que não estava casada com Dan nessa vida. Examinou a mão e ficou aliviada ao constatar um vazio no dedo anelar. Nora deduziu que devia ser porque já era mega famosa com os Labyrinths antes de Izzy resolver ir para a Austrália. Então, a decisão de Nora de não ir junto deve ter sido mais compreensível. Ou talvez Izzy simplesmente gostasse da ideia de ter uma amiga famosa. Izzy escreveu abaixo da foto da baleia. Todas as coisas boas são selvagens e livres. Ela devia saber da tatuagem. Outra mensagem de Izzy. Espero que o Brasil tenha sido um estouro. Tenho certeza de que vocês arrasaram. E muito obrigada mesmo por ter arrumado o ingresso para Brisbane. Estou impactada, como se diz por aqui. Havia alguns emojis de baleias, corações, mãos em agradecimento, um microfone e algumas notas musicais. Nora verificou o Instagram. Nessa vida, ela tinha 11 milhões de seguidores. E puta merda, ela tava muito gata.
O cabelo naturalmente preto exibia tipo uma mecha branca. Sua maquiagem era vampiresca e tinha um piercing no lábio. Parecia cansada, mas deduziu ser resultado de viver em turnê. Era um tipo glamouroso de cansaço, como se ela fosse a tia descolada do Billie Eilish. Ela tirou uma selfie e viu que, embora não tivesse ficado igual a como parecia nas fotos carregadas de estilo e filtros postadas em seu feed, pois aquelas haviam sido tiradas em ensaios fotográficos para revistas, ainda estava mais gata do que jamais imaginou que poderia ficar em sua existência. Assim como em sua vida australiana, também postava poemas online. A diferença era que nessa vida, cada um tinha 1 milhão de curtidas. Um dos poemas até se chamava Fogo, mas era diferente do outro. Ela tinha um fogo dentro de si, e se perguntou se o fogo era para aquecê-la ou destruí-la. Então ela se deu conta. O fogo não tinha propósito, apenas ela poderia ter. O poder era seu. Uma mulher se sentou ao seu lado. A mulher não fazia parte da banda, mas parecia ser importante. Devia ter uns 50 anos, mais ou menos. Talvez fosse a empresária do grupo, talvez trabalhasse para a gravadora. Tinha um ar de mãe exigente, mas começou com um sorriso. Jogada de mestre, disse ela. O lance do Simon e Garfunkel. Você está nos Trend Topics da América do Sul. Legal. Fiz posts sobre isso nas suas redes. Ela tinha dito aquilo como se fosse uma coisa perfeitamente normal. Ah, tá, ok. Tem umas entrevistas de última hora no hotel hoje à noite, e o dia vai começar cedo amanhã. O voo para o Rio decola de manhã, e depois serão 8 horas de imprensa, tudo no hotel. Rio? Você está inteirada da agenda da turnê para essa semana, né? Mais ou menos. Você poderia refrescar minha memória? Ela suspirou bem-humorada, como se fosse a cara de Nora não ter ideia dos detalhes da agenda. Sem problemas. Rio amanhã, 2 noites. Então, uma última noite no Brasil com um show em Porto Alegre. As próximas paradas são Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina e depois Lima, no Peru. E essa é a última perna da América do Sul. Na semana que vem, começa a perna da Ásia, Japão, Hong Kong, Filipinas e Taiwan. Peru? A gente é famoso no Peru? Nora, vocês já foram ao Peru, lembra? Ano passado. Eles ficaram loucos, todos os 15 mil. Vai ser no mesmo lugar, o hipódromo. O hipódromo, sim, eu me lembro. Foi uma noite legal, bem legal. Era como um hipódromo que esta vida aqui parecia, ela se deu conta. Uma enorme pista de corrida de cavalos. Mas não fazia ideia de quem era ela nessa analogia. O jockey ou o cavalo. Ravi deu um tapinha no ombro da mulher. Joana, a que horas é o podcast amanhã? Ai, droga, na verdade é hoje à noite. Mudanças de planos, foi mal, esqueci de avisar. Mas eles só precisam mesmo falar com a Nora, então você pode ir dormir cedo se quiser. Ravi deu de ombros desanimado. Ah, tá, ok. Joana suspirou. Não desconte em mim, apesar de que não seria a primeira vez. Nora se perguntou de novo onde estaria o irmão, mas a tensão entre Joana e Ravi fez parecer errado perguntar algo cuja resposta ela já deveria saber. Então olhou pela janela, conforme o ônibus seguia pela avenida de 4 pistas. A luz traseira de carros, caminhões e motos brilhava no escuro, como vigilantes olhos vermelhos. À distância, arranha-céus com pequenos quadrados de luz contrastavam com a paisagem carregada do céu noturno de nuvens escuras. Um sombrio exército de árvores ladeava a avenida e o canteiro central, dividindo o tráfego em 2 direções. Se ela ainda continuasse nessa vida amanhã à noite, teria de se apresentar em um show completo, com músicas que em sua maioria ela desconhecia. Não pôde deixar de se perguntar com que rapidez conseguiria decorar as letras. O celular tocou, uma chamada de vídeo, e quem ligava era Ryan. Joana viu o nome e sorriu. Melhor você atender. E assim ela o fez, mesmo não tendo a menor ideia de quem era esse tal de Ryan, e a imagem na tela meio desfocada não ajudando muito. Mas então lá estava ele, um rosto que ela havia visto em filmes e em sonhos inúmeras vezes. Ei, baby, ligando para saber como tá a minha amiga. A gente ainda é amigo, né? Ela também conhecia aquela voz, americana, rouca, charmosa, famosa. Ela ouviu Joana sussurrando para alguém no ônibus.
Ela está em uma ligação com Ryan Bailey. Capítulo 42. Ryan Bailey. Ryan Bailey. Tipo, o Ryan Bailey. Tipo, aquele Ryan Bailey das suas fantasias, onde eles conversavam sobre Platão e Heidegger, em meio a uma nuvem de vapor na banheira de água quente dele em West Hollywood. Nora? O que foi? Você tá com a cara assustada. Eu só estou aqui num ônibus. Um grande, em turnê. Oi. Adivinha onde eu estou? Ela não fazia ideia do que dizer. Na banheira de água quente, não parecia uma resposta apropriada. Sinceramente, não sei. Ele girou o celular para mostrar a construção vasta, de aparência luxuosa completa com mobílias coloridas, azulejos de terracota e uma cama de dócil coberta com um mosquiteiro. Em Nayarit, no México. Ele pronunciou México numa tentativa de sotaque espanhol, falando o X como R. Tanto a aparência quanto a voz dele eram um pouco diferentes do Ryan Bailey dos filmes, um pouco mais inchada, um pouco mais arrastada, mais bêbado talvez. No set, me chamaram para gravar o Bar 2. O Bar da Última Chance 2? Eu quero tanto ver o primeiro. Ele riu como se ela tivesse contado a piada mais hilária do planeta. Ainda afiada como sempre, Nono. Nono? Estou na casa de Mitya, contou ele. Lembra o fim de semana que passamos aqui? Eles me colocaram no mesmo casarão. Lembra? Estou tomando uma margarita de mezcal em sua homenagem. Onde você está? Brasil. Acabamos de tocar em São Paulo. Uau! Mesmo continente. Maneiro, isso é. Sim, maneiro. Foi muito bom, disse ela. Você está falando de um jeito formal. Nora estava ciente de que metade do ônibus ouvia a conversa. Ravi a encarava enquanto bebia uma garrafa de cerveja. É só que eu tô... Você sabe, no ônibus tem gente em volta. Gente, suspirou ele, como se aquilo fosse um palavrão. Sempre tem gente em volta. Essa é a merda do problema. Mas enfim, eu tenho pensado muito ultimamente sobre o que você disse no Jimmy Fallon. Nora tentava agir como se cada frase que ele dizia não fosse um animal correndo na frente do ônibus. O que eu disse? Você sabe, sobre como as coisas seguiram o curso delas. Entre a gente, como não ficou nenhum ressentimento. Só queria te agradecer por ter falado isso, porque eu sei que sou uma pessoa difícil da porra. Eu sei, mas estou trabalhando nisso. Meu terapeuta novo é bom pra caralho. Isso é ótimo. Sinto sua falta, Nora. A gente teve bons momentos, mas a vida é mais do que uma transa maravilhosa. É, concordou Nora, tentando segurar as rédeas da imaginação. Com certeza. Tudo com a gente foi ótimo, mas você teve razão em botar um ponto final. Fez a coisa certa, segundo a ordem cósmica das coisas. Não existe rejeição, só redirecionamento. Você sabe, eu tenho pensado um bocado sobre o cosmos. Estou afinado com ele, e o cosmos vem me dizendo que preciso dar um jeito em mim. É o equilíbrio, cara. O que a gente teve foi muito intenso, e as nossas vidas são muito intensas. E é como a terceira lei do movimento de Darwin. Sobre uma ação gerar uma reação. Alguma coisa tinha que ceder, e foi você que viu isso, e agora nós dois somos só partículas flutuando no universo, que um dia podem se reconectar no Château Marmont. Ela não tinha ideia do que dizer. Acho que foi o Newton. O quê? A terceira lei do movimento. Inclinou a cabeça como um cão confuso. O quê? Nada não tem importância. Ele suspirou. Enfim, vou terminar essa margarita porque tenho treino logo cedo. Mescal sabe, não tequila. Preciso me manter puro. Contratei um novo personal trainer. Um cara do MMA. Ele é intenso. Ok. E Nono? Sim. Você pode me chamar daquele apelido carinhoso mais uma vez? Você sabe, aquele. Óbvio, sim. Ela tentou adivinhar qual seria. Rai? Risoli? Platão? Mas não posso. Gente? Ela olhou ao redor exagerando a expressão facial. Exatamente, gente. E você sabe, agora que você e eu seguimos em frente, cada um com sua vida, isso parece um pouco nada a ver. Ele abriu um sorriso melancólico. Ouça, eu vou estar lá no show de encerramento em Los Angeles. Primeira fila. Staples Center. Você não vai conseguir me impedir, entendeu?
Isso é tão legal da sua parte. Amigos pra sempre? Amigos pra sempre. Ao perceber que a conversa chegava ao fim, Nora sentiu a necessidade súbita de fazer uma pergunta. Você curtia mesmo filosofia? Ele arrotou. Foi estranho o choque que se dar conta de que Ryan Bailey era um ser humano em um corpo humano produtor de gás. O quê? Filosofia. Alguns anos atrás, quando interpretava Platão em Os Atenienses, você deu uma entrevista e disse que lia muito sobre filosofia. Eu leio a vida, e a vida é uma filosofia. Nora não tinha ideia do que ele queria dizer, mas bem no fundo estava orgulhosa dessa outra versão de si mesma por ter dado o pé na bunda de um famoso astro de cinema. Acho que na época você disse que lia Martin Heider. Quem é Martin Hot Dog? Ah, deve ter sido só coisa pra imprensa, você sabe, a gente fala todo tipo de merda. É, verdade. Adeus, amiga. Adeus, Ryan. E então ele sumiu da tela e Joanna sorria pra ela sem dizer nada. Havia um ar profissional e confiável em Joanna. Ela ficou se perguntando se essa versão de si mesma gostava de Joanna. Mas então se lembrou de que estava prestes a participar de um podcast representando uma banda cujos nomes de metade dos integrantes ela desconhecia. Assim como o título de seu último álbum, ou de qualquer um dos álbuns deles. O ônibus encostou em frente a um motel grandioso no meio de um bosque. Carros sofisticados com vidro fumê, árvores decoradas com fios de luz LED e uma arquitetura de outro planeta. É um antigo palácio, explicou Joanna, projetado por um grande arquiteto brasileiro, esqueci o nome dele. Ela pesquisou no celular. Oscar Niemeyer, disse depois de um instante. Modernista, esse aqui é mais luxuoso que o restante da sua obra, melhor hotel do Brasil. Em seguida, Nora viu uma pequena multidão de pessoas com celulares em braços estendidos filmando sua chegada. Capítulo 43. Uma bandeja de prata com pães de mel. Era uma loucura pensar que essa vida coexistia com as suas outras no multiverso, simplesmente como mais uma nota em um acorde. Nora achava quase impossível acreditar que enquanto em uma vida ela estava com dificuldade de pagar o aluguel, em outra era causa de tamanha empolgação entre pessoas de todo o mundo. O grupo de fãs que havia filmado a chegada do ônibus na turnê ao hotel agora aguardava pelos autógrafos. Não pareciam ligar para os outros integrantes da banda, mas estavam desesperados para interagir com Nora. Ela ficou olhando para uma das fãs enquanto avançava pelo cascalho em direção ao grupo. A garota tinha tatuagens e usava uma roupa que a fazia parecer uma melindrosa dentro de uma versão cyberpunk de uma guerra pós-apocalíptica. O cabelo seguia o estilo do de Nora, com a mesma mecha branca. Nora! Nora! Oi, a gente te ama, rainha. Obrigada por vir ao Brasil, você arrebenta. E em seguida puxou o coro. Nora! 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 Enquanto ela dava autógrafos, uma caligrafia ilegível, um homem de 20 e poucos anos tirou a camisa de malha e pediu que ela assinasse em seu ombro. É para uma tatuagem, explicou ele. Sério? Perguntou ela, assinando o nome no corpo do rapaz. Este é o ponto alto da minha vida. Derramou-se ele. Meu nome é Francisco. Nora se perguntou como a assinatura dela na pele dele, escrita com uma caneta permanente, podia ser o ponto alto da existência do garoto. Você salvou minha vida. Beautiful Sky salvou minha vida. Essa música é tão poderosa. Ah! Uau! Beautiful Sky! Você conhece Beautiful Sky? O fã explodiu numa gargalhada. Você é tão engraçada, por isso sou seu fã. Te amo demais. Se eu conheço Beautiful Sky, essa foi boa. Nora não sabia o que dizer. Aquela musiquinha que ela havia escrito aos 19 anos enquanto fazia faculdade em Bristol tinha mudado a vida de uma pessoa no Brasil. Isso foi extraordinário. E esta era, evidentemente, a vida para a qual ela estava destinada. Ela duvidava muito de que teria de voltar algum dia para a biblioteca. Podia muito bem se acostumar com essa vida em que era adorada pelos fãs. Era melhor do que estar em Bedford, sentada no ônibus 77, cantarolando melodias tristes para a janela. Ela pousou para selfies. Uma jovem parecia à beira das lágrimas. Trazia uma enorme foto de Nora beijando Ryan Bailey. Fiquei tão triste quando você terminou com ele. Eu sei, foi triste, mas você sabe, essas coisas acontecem. É uma curva de aprendizado. Joanna apareceu ao seu lado e gentilmente a tirou dali, encaminhando-a para o hotel. Quando chegou ao elegante saguão cheirando a jasmim, mármore, lustres e vasos de flores, ela viu que o restante da banda já estava no bar.
Mas onde estava o irmão? Talvez continuasse jogando conversa fora com a imprensa em algum outro lugar. Quando começou a se dirigir para o bar, ela se deu conta de que todos os concierges, recepcionistas e hóspedes a acompanhavam com um olhar. Nora estava prestes a aproveitar a oportunidade para perguntar quando Joanna acenou para um homem com uma camisa de malha com The Labyrinth escrito numa fonte retrô de filme ficção científica. O cara devia ter uns 40 e poucos anos, com uma barba que começava a ficar grisalha e um cabelo que começava a rarear, mas pareceu intimidado pela presença de Nora. Ele fez uma pequena mensura quando cumprimentou, com um aperto de mão. Meu nome é Marcelo, disse ele. Muito obrigada por concordar em dar essa entrevista pra gente. Nora notou outro homem atrás de Marcelo, mais jovem, com pinces, tatuagens e um enorme sorriso, segurando um equipamento de gravação. A gente tinha reservado um canto sossegado no bar, avisou Joanna, mas tem meio que muita gente lá. Acho que seria melhor fazer isso na suíte da Nora. Ótimo, concordou Marcelo. Ótimo, ótimo. Enquanto andavam até o elevador, Nora olhou para trás, para o bar, e viu os outros integrantes da banda. Sabe, talvez você queira conversar com os outros também, sugeriu ela para Marcelo. Eles se lembram de coisas que eu não lembro, um monte de coisas. Marcelo sorriu, fazendo que não com a cabeça. Funciona melhor assim, acho. Ah, tá, disse ela. Todos os olhos estavam virados para eles enquanto esperavam no elevador. Joanna se inclinou para Nora e disse, você está bem? Sim, tô, por quê? Não sei, é só que hoje você parece diferente. Diferente como? Só diferente. Quando entraram no elevador, Joanna pediu a uma mulher, uma que Nora reconheceu do ônibus, que pegasse algumas bebidas no bar. 2 cervejas para os podcasters, uma água mineral gasosa para Nora e uma caipirinha para ela. E leve tudo para a suíte da Nora, Maia. Talvez eu seja abstêmia nessa vida, pensou Nora, conforme saía do elevador e caminhava pelo carpete cor-de-rosa fofo até a suíte. E então, ao entrar, tentou agir como se tudo fosse perfeitamente normal. Este ambiente gigante que levava a outro ambiente gigante que levava a um banheiro gigante. Havia um imenso buquê de flores para ela, com um cartão assinado pelo gerente do hotel. Uau! Ela quase disse em voz alta, enquanto olhava ao redor, para a mobília luxuosa, as enormes cortinas do teto ao chão, a impecável cama branca do tamanho de 1 hectare, a TV igual à tela de um cinema, a garrafa de champanhe no gelo, a bandeja de prata cheia de pães de mel, típicos do Brasil, como dizia o cartão. Não que você vá provar nenhum deles, disse Joanna, pegando uma das guloseimas da bandeja. Agora que está nessa nova dieta, Hayley mandou que eu ficasse de olho em você. Nora observou Joanna morder um deles e se perguntou como uma dieta podia ser boa se não incluía algo tão evidentemente delicioso quanto um pão de mel brasileiro. Ela não fazia ideia de quem era Hayley, mas já sabia que não gostava dela. Também, só para você saber, os incêndios continuam em Los Angeles e as autoridades estão evacuando metade das calabazas agora, mas com sorte não vai chegar a uma altura como a da sua casa. Nora não sabia se ficava feliz com a ideia de ter uma casa em Los Angeles ou preocupada com que ela estivesse prestes a ser consumida pelo fogo. Os 2 caras do podcast levaram um tempinho para montar o equipamento, e Nora afundou no amplo sofá da sala da suíte enquanto Joanna, limpando alguns farelos em volta da boca com as unhas bem manicuradas, explicava que aquele podcast sobre música, o som, era o mais popular do Brasil. Excelente perfil demográfico, disse Joanna entusiasmada. E os números são estratosféricos, vale totalmente a pena. E ela ficou ali, observando tudo como uma mamãe falcão enquanto o podcast começava. Capítulo 44. O podcast das revelações. Então, esse tem sido um ano louco para você, começou Marcelo, no inglês excelente. Ah, tem sido uma loucura, concordou Nora, tentando soar como uma estrela. Agora, se a gente puder falar sobre o álbum Pottersville, você compôs todas as músicas, né? Basicamente, arriscou Nora, encarando o pequeno e familiar sinal na mão esquerda. Nora compôs todas elas, interviu Joanna. Marcelo assentiu enquanto o outro rapaz, mantendo um sorriso largo, ajustava os canais de áudio no laptop. Acho que Feathers é minha faixa favorita,
confessou Marcelo, quando as bebidas chegaram. Fico feliz que tenha gostado dela. Nora tentou pensar no modo de escapar dessa entrevista. Uma dor de cabeça? Enjoo? Mas antes quero falar da sua primeira música de trabalho, Stay Out of My Life. Parecia uma declaração tão pessoal. Nora abriu um sorriso forçado. A letra diz tudo, na verdade. Tem havido certas especulações sobre se ela se refere a... Como é a expressão jurídica mesmo? Ordem de restrição de aproximação, ajudou Joana. Isso, a ordem de restrição de aproximação. Disse Nora, surpresa. Então, eu prefiro colocar tudo pra fora na música. Acho difícil conversar sobre esse tipo de coisa. Eu entendo. É só que na entrevista que você deu recentemente para Rolling Stones, você falou um pouco sobre o seu ex-namorado, Dan Lord, e mencionou como foi difícil conseguir essa medida protetiva contra ele, depois que ele ficou te stalkeando. Ele não tentou invadir sua casa? Depois disse aos repórteres que foi ele que escreveu a letra de Beautiful Sky? Jesus! Ela ficou dividida entre o riso e as lágrimas e conseguiu, de algum modo, reprimir os dois. Eu compus a música quando ainda estava com o Dan, mas ele não curtiu. Não gostava que eu participasse da banda. Ele odiava a banda, odiava meu irmão, odiava o Ravi, odiava ela, que fazia parte da formação original. Enfim, o Dan era muito ciumento. Aquilo era tão surreal. Em uma vida, a vida que a princípio ele tinha querido tanto, Dan estava tão entediado com o relacionamento conjugal deles que tinha um caso, enquanto nesta vida ele andava invadindo sua casa porque não conseguia engolir o sucesso dela. Ele é um babaca, disse Nora. Tem algum xingamento melhor em português para um cara desses? Babaca já define bem, eu acho. Tem cuzão também, acrescentou o cara mais novo, com uma expressão impassível no rosto. Então ele é um cuzão, e acabou se mostrando alguém completamente diferente e estranho. O modo como as pessoas agem de um jeito diferente quando sua vida muda. É o preço da fama, eu acho. E você compôs uma música chamada Henry David Thoreau. Não se vê muita música em homenagem a filósofos por aí. Eu sei. Então, quando eu fazia faculdade de filosofia, ele era meu filósofo preferido. Por isso a minha tatuagem. E o título me pareceu um pouco melhor do que Emmanuel Kant. Ela estava pegando o jeito. Não era tão difícil assim ensinar uma vida quando a vida para a qual estava destinada. E Howl, óbvio, que música foda. Primeiro lugar nas paradas de sucesso, em 22 países, vencedora do Grammy de melhor vídeo com um elenco de astros de Hollywood de primeira linha. Imagino que você já tenha se cansado de falar dela, não é? Pois é. Joana foi se servir de outro pão de mel. Marcelo sorriu com simpatia, mas insistiu. Para mim ela parecia tão visceral, a música, digo, como se você estivesse botando tudo mesmo pra fora. Depois descobri que você compôs a música na mesma noite em que demitiu seu ex-empresário. Antes de Joana, quando você descobriu que ele estava te roubando. Aquilo não foi legal, ela improvisou. Foi uma tremenda traição. Eu era um grande fã dos Labyrinths antes de Howl. Mas essa me tocou fundo. Essa e Lighthouse Girl. Foi como Howl, que eu pensei. Nora Cid é um gênio. A letra é bem abstrata, mas o modo como você exprime sua raiva é tão suave, comovente e poderoso, tudo ao mesmo tempo. É uma fusão de The Cure, no início da carreira, com Frank Ocean, passando pelos Carpenters e por Tame Impala. Nora tentou, mas não conseguiu imaginar como diabo soaria aquilo. Ele começou a cantarolar, para a surpresa de todos. Silence the music to improve the tune. Stop the fake smiles and howl at the moon. Nora sorriu e assentiu com a cabeça, como se conhecesse a letra. Pois é, eu estava só uivando. A expressão no rosto de Marcelo ficou séria. Ele parecia sinceramente preocupado com ela. Você passou por tanta merda nesses últimos anos. Stalkers, maus empresários, falsas tretas, um processo judicial, problemas com direitos autorais e rompimento complicado com Ryan Bailey. E a recepção do último álbum, a reabilitação, aquele incidente em Toronto, aquela vez que você desmaiou de exaustão em Paris, algumas perdas familiares, drama. E todo o escrutínio da mídia.
Por que acha que a imprensa te odeia tanto? Nora começou a se sentir um pouco enjoada. Então a fama era isso? Como um coquetel ao mesmo tempo doce e amargo de adoração e agressão? Não era de se espantar que tantas pessoas famosas saíssem dos trilhos quando os trilhos viravam em todas as direções. Era como ser beijada e esbofetada ao mesmo tempo. Eu não sei, é muito louco isso. Quer dizer, alguma vez você se pergunta como sua vida teria sido se tivesse escolhido seguir outro caminho? Nora ouviu aquilo enquanto observava o movimento das bolhas em sua água mineral. Acho que é fácil imaginar que existem caminhos mais fáceis, respondeu ela, se dando conta de algo pela primeira vez. Mas talvez não existam caminhos fáceis, só caminhos. Em uma vida eu posso ser casada, em outra posso estar trabalhando numa loja. Posso ter aceitado o convite de um cara fofo para um café. Em outra, posso estar pesquisando geleiras no Círculo Ártico. Em outra, posso ser campeã olímpica de natação. Quem sabe? A cada segundo de cada dia, a gente entra num novo universo. E a gente passa tanto tempo desejando que a vida fosse diferente, se comparando com outras pessoas e com outras versões de nós mesmos, quando na verdade a maioria das vidas contém um certo grau de coisas boas e um certo grau de coisas ruins. Marcelo, Joana e outro rapaz a encaravam com olhos arregalados, mas ela estava com a corda toda, sem freio. Existem padrões na vida, ritmos. É tão fácil. Quando presos numa vida só, imaginar que períodos de tristeza, de perdas, de fracasso ou de medo são resultado daquela existência em particular, que é um subproduto de viver de uma determinada maneira, em vez de simplesmente viver. Quer dizer, as coisas seriam bem mais fáceis se a gente entendesse que não existe um certo modo de viver que nos torne imunes à tristeza, e que a tristeza é parte intrínseca do tecido da felicidade. Não dá para ter uma sem a outra. Obviamente, elas vêm em diferentes graus e doses. Mas não há uma vida sequer em que a pessoa possa existir num estado permanente de felicidade absoluta. E imaginar que existe uma vida assim só acrescenta mais infelicidade à nossa vida. Essa é uma ótima resposta, disse Marcelo, quando teve certeza de que ela havia terminado. Mas hoje, no show, eu diria que você parecia feliz, quando tocou Bridge Over the Troubled Water, em vez de How. Aquilo foi uma declaração tão poderosa. Foi como afirmar, eu sou forte. Você parecia estar dizendo para nós, seus fãs, que estava bem. E então, como vai a turnê? Ela vai muito bem. E eu pensei em passar a mensagem de que você sabe, eu estou aqui, vivendo minha melhor vida. Mas sinto saudade de casa depois de um tempo. Qual delas? Perguntou Marcelo com um discreto sorriso. Quer dizer, você se sente mais em casa em Londres, Los Angeles ou na costa amalfitana? Aparentemente, esta vida aqui era onde ela tinha a maior pegada de carbono. Não sei, acho que em Londres. Marcelo tomou fôlego, como se a pergunta seguinte fosse ser feita debaixo da água. Ele coçou a barba. Tá, mas imagino que deva ser difícil para você. Já sei que você dividia aquele apartamento com seu irmão. Por que seria difícil? Joana lhe lançou um olhar curioso por cima do drink. Marcelo a olhou com um olhar carinhoso e emocionado. Seus olhos pareciam marejados. Quer dizer, continuou ele depois de dar um golinho na cerveja. Seu irmão era uma parte tão importante da sua vida, uma parte tão importante da banda. Era. Tamanho horror em uma palavra tão pequena, como uma pedra mergulhando na água. Ela se lembrou de quando perguntou a Ravi sobre o irmão antes. Ele ainda está entre nós. Estava aqui hoje. Ela quer dizer que ainda sente a presença dele, explicou Joana. Todos eles sentem a presença de Joey. Ele era um espírito tão forte, problemático, mas forte. Foi uma tragédia o modo como a bebida e as drogas e a própria vida o venceram no fim. Como assim? Perguntou Nora. Ela não estava mais ensinando uma vida. Precisava mesmo saber. Marcelo parecia estar com pena dela. Você sabe, faz só 2 anos desde a morte dele, desde a overdose dele. Nora reagiu com perplexidade. Ela não voltou instantaneamente à biblioteca porque não tinha assimilado aquela informação. Ela se levantou, atordoada, e cambaleou para fora da suíte. Nora? Joana ria, nervosa. Nora? Ela entrou no elevador e foi até o bar, até Ravi.
Você disse que Joey estava jogando conversa fora com a imprensa. O quê? Você disse, eu perguntei o que Joey estava fazendo e você respondeu, jogando conversa fora com a imprensa. Ele largou a cerveja e a encarou como se fosse um enigma. E eu estava certo. Ela estava jogando conversa fora com os jornalistas. Ela? Ele apontou para Joanna, que exibiu uma expressão horrorizada ao sair do elevador para o saguão do hotel. É, a Joe. Ela estava com a imprensa. E Nora sentiu a tristeza como um soco na boca do estômago. Ai, não, disse ela. Ai, Joey, ai. E o bar do hotel desapareceu. A mesa, os drinks, Joanna, Marcelo, o cara do som, os hóspedes, Ravi, os outros, o piso de mármore, o barman, os garçons, os lustres, as flores, tudo se tornou um grande nada. Capítulo 45. Howl. Tradução. Para a floresta de inverno, e sem lugar aonde ir, essa garota corre, de tudo que conhece. A pressão chega ao máximo, a pressão sobe, não para. Querem seu corpo, querem sua alma, querem seus falsos sorrisos. Isso é rock and roll. Os lobos ao redor, um sonho febril. Os lobos ao redor. Então comece a gritar. Uive para a noite. Uive até a luz. Uive, sua vez de lutar. Uive se precisar acertar. Uive, 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 uive. Filho da puta. Não pode lutar para sempre. Precisa ceder. Se sua vida não está funcionando, precisa perguntar por quê. Lembre, quando éramos jovens o bastante para não temer o amanhã, lamentar o ontem e apenas éramos, nós, e a hora era apenas agora, e estávamos vivendo, não passando, como braços em uma manga, porque o bastante para não temer o amanhã, ou lamentar o ontem, e apenas éramos nós, e a hora era apenas agora, e estávamos vivendo, não passando, como braços em uma manga, porque tínhamos tempo de respirar. Os tempos difíceis estão aqui, os tempos difíceis chegaram, mas a vida não pode acabar, quando nem começou. O lago brilha e a água está fria, tudo que brilha pode virar ouro. Silencie a música para melhorar o tom. Parem de fingir sorrisos e uive para a lua. Uive. Uive para a noite. Uive até a luz. Uive, sua vez de lutar. Uive, precisa acertar. Uive, 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 uive. Capítulo 46. Amor e dor. Eu odeio este processo, disse Nora à senhora Elme com toda a sua força. Eu quero que isso pare. Silêncio, por favor, pediu a senhora Elme com um cavalo branco na mão, se concentrando na próxima jogada. Isto aqui é uma biblioteca. Nós somos as únicas pessoas nesse lugar. Essa não é a questão. Continua sendo uma biblioteca. Quando você está numa catedral, fique em silêncio porque está numa catedral, não porque há outras pessoas lá. É o mesmo caso da biblioteca. Tá, disse Nora baixinho. Eu não gosto disso, quero que pare. Quero cancelar minha inscrição aqui. Quero devolver o meu cartão da biblioteca. Você é o cartão da biblioteca. Nora voltou à questão original. Eu quero que pare. Não, não quer. Quero sim. Então por que ainda está aqui? Porque eu não tenho escolha. Acredite em mim, Nora. Se você não quisesse mesmo estar aqui, não estaria. Foi o que eu te disse desde o início. Não gosto disso. Por quê? Porque é muito doloroso. Por que é doloroso? Porque é real. Em uma vida, meu irmão está morto. A expressão no rosto da bibliotecária ficou séria de novo. E em uma vida, em uma das vidas de Joey, você está morta. Será que isso seria doloroso para ele? Duvido. Ele não quer saber mais de mim. Tem a própria vida e me culpa por ela não ter dado em nada. Então, tudo isso tem a ver com seu irmão? Não, tem a ver com tudo. Parece impossível viver sem machucar as pessoas. Parece impossível porque é impossível. Então por que viver? Bem, para ser justa, morrer também machuca as pessoas. Que vida você quer escolher agora? Não quero. O quê? Não quero outro livro, não quero outra vida. A senhora Elme empalideceu, como tinha acontecido tantos anos antes ao receber a ligação sobre o pai de Nora.
Nora sentiu um tremor sob os pés, um pequeno terremoto. Ela e a senhora Elme se seguraram nas estantes enquanto livros caíram ao chão. As luzes piscaram e depois se apagaram completamente. O xadrez e a mesa tombaram. — Ah, não! Exclamou a senhora Elme. — De novo não! Qual é o problema? Você sabe qual é o problema. Esse lugar inteiro existe por sua causa. Você é a fonte de energia. Quando há uma interrupção significativa nessa fonte de energia, a biblioteca fica em perigo. É você, Nora. Está desistindo no pior momento possível. Não pode desistir. Você tem mais a oferecer, mais oportunidades para vivenciar. Existem tantas versões de você ainda. Lembre-se de como se sentiu depois do urso polar. Lembre-se de como queria viver. O urso polar. O urso polar. Até essas experiências ruins estão servindo a um propósito, não vê? Ela via. Os arrependimentos que ela vinha carregando quase a vida inteira não faziam sentido. Vejam. O pequeno terremoto enfraqueceu. Agora havia livros espalhados por toda parte, pelo chão todo. A luz tinha voltado. Mas ainda piscava. Sinto muito, disse Nora. Ela começou a tentar pegar os livros para colocá-los no lugar. Não, disparou a senhora Elme. Não toque nos livros. Solte-os. Foi mal. E pare de se desculpar. Você pode me ajudar com isso aqui. É mais seguro. Ela ajudou a senhora Elme a recolher as peças de xadrez, arrumando-as no tabuleiro para uma nova partida, colocando a mesa de volta no lugar também. E quanto a esses livros todos no chão, a gente vai simplesmente deixar tudo jogado? Por que está tão preocupada com eles? Achei que queria que desaparecessem completamente. A senhora Elme podia muito bem ser só um mecanismo que existia a fim de simplificar a intricada complexidade do universo quântico. Mas nesse exato instante, sentada entre as prateleiras desfalcadas, perto do seu tabuleiro de xadrez, arrumando para uma nova partida, parecia triste, sábia e infinitamente humana. Não foi minha intenção ser assim tão dura com você, desculpou-se a senhora Elme por fim. Tá tudo bem. Eu me lembro quando a gente começou a jogar xadrez na biblioteca da escola. Você costumava perder suas peças mais importantes logo de cara, disse ela. Você botava a rainha ou a torre em jogo, e elas eram comidas. E então você agia como se o jogo tivesse perdido, porque só te restavam peões e 1 ou 2 cavalos. Por que está lembrando disso agora? A senhora Elme viu um fio solto na blusa e o enfiou dentro da manga, mas então pensou melhor e o deixou solto outra vez. Você precisa entender uma coisa se quiser ganhar uma partida de xadrez algum dia, continuou ela, como se Nora não tivesse nada mais importante em que pensar. E o que você precisa entender é o seguinte: o jogo só acaba quando termina. Não acaba se ainda há um único peão no tabuleiro. Se um dos lados tem apenas um peão e o rei, e o outro todas as peças, o jogo continua. E, mesmo que você seja um peão, e talvez todos sejamos, então deve se lembrar de que o peão é a mais mágica das peças. Pode parecer pequeno e banal, mas não é. Porque um peão nunca é só um peão. Um peão é uma rainha em potencial. Tudo o que você precisa fazer é encontrar um jeito de avançar, uma casa por vez, e você pode chegar ao outro lado e desbloquear todos os tipos de poder. Nora olhou para os livros ao seu redor. Então, o que você está dizendo é que só me restam os peões no jogo? Estou dizendo que a coisa que parece mais banal pode acabar sendo aquela que leva você à vitória. É preciso continuar, como aquele dia no rio, lembra? É óbvio que ela lembrava. Quantos anos tinha? Devia estar com uns 17 anos, pois já não participava de competições de natação. Foi um período difícil em que o pai vivia irritado com ela, e a mãe, quase muda em uma de suas crises de depressão. O irmão tinha voltado da faculdade de artes para passar o fim de semana com Ravi, para mostrar para os amigos os pontos turísticos da gloriosa Bedford. Joy tinha improvisado uma festa à beira do rio, com música, cerveja e 1 tonelada de maconha e de garotas frustradas porque Joy não estava interessado nelas. Nora havia sido convidada, bebido demais e de algum modo acabou conversando com Ravi sobre natação. Então você consegue atravessar o rio a nado? Perguntou Ravi a ela. Óbvio. Duvido, disse outra pessoa. E então, em um momento de estupidez, Nora encarou aquilo como um desafio,
e quando seu irmão mais velho, chapado e completamente bêbado, percebeu o que ela estava fazendo, era tarde demais. O nado já ia longe. Enquanto Nora se lembrava daquilo, o corredor no fim desta ala da biblioteca se transformou de pedra em água corrente. E embora as estantes ao seu redor continuassem no lugar, do piso sob seus pés brotaram tufos de grama, e o teto virou o céu. Mas, ao contrário de quando ela desapareceu em outra versão do presente, a senhora Elme e os livros permaneceram. Nora estava meio na biblioteca, meio imersa na própria memória. Ela olhava fixamente para alguém no rio corredor. Era seu eu mais jovem na água, conforme os últimos raios de sol de verão se dissolviam em escuridão. Capítulo 47. Equidistância. O rio estava frio e a correnteza forte. Ela se lembrou, enquanto observava a si mesma, da dor nos ombros e nos braços, do peso imobilizante deles, como se estivesse usando uma armadura. Nora se lembrou de não entender como, apesar do esforço, a silhueta dos plátanos permanecia teimosamente do mesmo tamanho, assim como a margem parecia a mesma distância. Ela se lembrou de engolir um pouco da água suja e de olhar ao redor para outra margem, a margem de onde havia mergulhado. Agora o lugar de onde estava observando, junto à versão mais jovem do irmão e dos amigos dele, alheios à presença de seu eu atual e as prateleiras de ambos os lados. Nora se lembrou de como em seu delírio havia pensado na palavra equidistante, uma palavra que pertencia à segurança analítica da sala de aula, equidistante, um tipo de palavra tão neutro, tão matemático e que se transformou em ideia física, se repetindo como um mantra frenético conforme ela usava o que lhe restava de força para se manter quase exatamente onde estava. Equidistante, 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 não alinhada a uma margem nem a outra. Era assim que ela havia se sentido na maior parte da vida, presa, bem no meio, lutando, se debatendo, simplesmente tentando sobreviver, sem saber para onde ir, nem com que caminho se comprometer sem arrependimentos. Ela olhou para a margem do outro lado, agora com a inclusão de estantes, mas ainda com a imensa silhueta de um plátano inclinado sobre a água, como um pai e uma mãe preocupados, o vento soprando em suas folhas. Mas você se comprometeu, disse a senhora Elme, obviamente tendo ouvido os pensamentos de Nora, e sobreviveu. Capítulo 48. O sonho de outra pessoa. A vida é sempre um ato, disse a senhora Elme enquanto as duas olhavam o irmão de Nora sendo puxado para trás à beira da água pelos amigos, e ele olhando para uma garota cujo nome Nora já tinha esquecido fazia muito tempo, que ligava para os serviços de emergência. E você agiu quando foi preciso, nadou até aquela margem, conseguiu sair sozinha do rio. Quase botou os bofes para fora, de tanto tossir, e teve hipotermia, mas atravessou o rio contra todas as probabilidades. Você encontrou algo dentro de si. Encontrei sim, bactérias. Fiquei doente durante várias semanas, engoli uma quantidade muito grande daquela água suja. Mas sobreviveu, teve esperança. Bom, a cada dia que passava eu perdia um pouco dela. Nora baixou o olhar, vendo a grama se recolher do piso de pedra, e o ergueu a tempo de ver a última gota de água cintilar e desaparecer, e o plátano se dissolver no ar juntamente com seu irmão, os amigos dele e a versão jovem dela. A biblioteca ficou com a mesma aparência de biblioteca outra vez, mas agora os livros estavam todos de volta às estantes, e as luzes haviam parado de piscar. Eu fui tão burra nadando ali, só para tentar impressionar aquelas pessoas. Sempre achei que o Joey era melhor do que eu. Queria que ele gostasse de mim. Por que você achava que ele era melhor que você? Por que seus pais pensavam assim? Nora se incomodou com a franqueza da senhora Elme, mas talvez ela tivesse razão. Eu sempre tive que fazer o que eles queriam, que eu fizesse para conseguir impressionar os dois. Joey tinha as questões dele, obviamente, e eu não entendi aquelas questões de verdade até descobrir que ele era gay. Mas dizem que a rivalidade entre irmãos tem mais a ver com os pais do que com os irmãos em si. E eu sempre tive a sensação de que meus pais simplesmente davam mais força para os sonhos dele. Como na música? Quando Ravi e ele resolveram que queriam ser astros do rock, mamãe e papai compraram a guitarra para o Joey e depois um teclado. E o que aconteceu?
A parte da guitarra deu certo. Ele aprendeu a tocar Smoke on the Water na primeira semana, mas não era muito chegado ao teclado e decidiu que não queria aquele trambolho no quarto. E foi então que você o herdou, disse a senhora Elme, mais como afirmação do que como pergunta. Ela sabia, óbvio que sabia. Foi. O teclado foi transferido para o seu quarto e você o recebeu como um amigo e começou a aprender a tocar com uma determinação inabalável. Você gastava a mesada em manuais, Mozart para iniciantes e Beatles para piano, porque você gostava, mas também porque queria impressionar seu irmão mais velho. Eu nunca te contei nada disso. Um sorriso irônico. Não se preocupe, eu li o livro. Tá, sim, entendi. Pode ser que você precise parar de se preocupar com a aprovação dos outros, Nora, sussurrou a senhora Elme, o que aumentou o efeito e a intensidade da sua fala. Você não precisa de uma permissão por escrito, como precisava na escola, para ser... Já entendi. E ela entendia de verdade. Cada vida que havia experimentado até agora, desde que pisara na biblioteca, tinha sido, na verdade, o sonho de outra pessoa. A vida de casados no pub fora o sonho do D. A viagem para a Austrália fora o sonho da Izzy. E seu arrependimento por não ter ido se devia mais à culpa por deixar a amiga na mão do que um lamento seu. O sonho de ser campeã de natação pertencia ao pai. E era verdade que ela demonstrara interesse pelo Ártico e por ser glaciologista, mas isso havia sido bastante influenciado por suas conversas com a própria senhora Elme na biblioteca da escola. E os Labyrinths, aquilo sempre tinha sido o sonho do irmão. Talvez não houvesse uma vida perfeita para ela, mas em algum lugar com certeza existia uma vida que valia a pena ser vivida. E se fosse para encontrar a vida que de fato valia a pena ser vivida, Nora se deu conta de que precisaria lançar uma rede maior. A senhora Elme estava certa. O jogo não tinha acabado. Nenhum jogador deveria desistir enquanto ainda lhe restavam peças no tabuleiro. Ela endireitou as costas e se empertigou. Você precisa escolher mais vidas das prateleiras de baixo ou de cima. Você vem procurando reverter seus arrependimentos mais óbvios. Os livros nas prateleiras superiores e inferiores são as vidas um pouco mais distantes, vidas que você ainda está vivendo em um outro universo, mas não aquelas que vem imaginando ou lamentando, nem aquelas em que vem pensando. São vidas que você poderia viver, mas nunca sonhou com elas. Então são vidas infelizes? Algumas serão, outras não. É só que elas não são as vidas mais óbvias. São aquelas que podem exigir um pouco de imaginação para serem alcançadas, mas tenho certeza de que você consegue chegar lá. Você não pode me guiar? A senhora Elme sorriu. Eu poderia ler um poema para você. As bibliotecárias gostam de poesia. E então declamou Robert Frost. Num bosque 2 caminhos bifurcavam, e eu fiz do menos percorrido o meu, o que fez toda a diferença. E se houver mais de 2 caminhos bifurcando um bosque? E se houver mais caminhos que árvores? E se não houver fim para as escolhas que se pode fazer? O que Robert Frost faria? Ela se lembrou de quando estudou Aristóteles no primeiro ano de faculdade, e de como se sentia um pouco deprimida pela ideia dele de que a excelência nunca era um acidente, que resultados excelentes eram fruto da escolha mais sábia entre muitas alternativas. E aqui estava ela, na posição privilegiada de ser capaz de provar essas muitas alternativas. Era um atalho para a sabedoria, e talvez um atalho para a felicidade também. Agora ela encarava aquilo não como um fardo, mas como um presente a ser valorizado. Olhe para aquele tabuleiro que colocamos de volta no lugar, disse a senhora Elme com suavidade. Veja como parece estar em ordem, em equilíbrio e estático agora, antes do início da partida. É uma coisa linda de ver, mas sem graça, sem vida. Porém, assim que o primeiro movimento é realizado, as coisas mudam. Elas começam a se tornar mais caóticas, e esse caos cresce a cada jogada que é feita. Nora se sentou à mesa em frente à senhora Elme. Baixou o olhar para o tabuleiro e moveu um peão 2 casas à frente. A senhora Elme espelhou o movimento em seu lado do tabuleiro. Xadrez é fácil de jogar, disse ela a Nora. Mais difícil de dominar. Cada movimento que você faz abre um mundo inteiro de possibilidades. Nora deslocou um de seus cavalos. As 2 continuaram assim por um tempo. A senhora Elme fez um comentário.
No início de uma partida não há variações, só há um jeito de dispor as peças no tabuleiro. Existem 9 milhões de variações depois dos primeiros 6 movimentos, e depois passam para 288 bilhões de posições diferentes. E essas possibilidades continuam a crescer. Há mais maneiras possíveis de jogar uma partida de xadrez que a quantidade de átomos no universo observável. Então fica muito confuso. E não existe jeito certo de jogar, existem muitos jeitos. No xadrez, como na vida, as possibilidades são a base de tudo. Cada esperança, cada sonho, cada arrependimento, cada instante na vida. Nora acabou vencendo a partida. Ficou com a leve suspeita de que a Sra. Elme a havia deixado ganhar, mas ainda assim se sentia um pouco melhor. Ok, disse a Sra. Elme, é hora de um livro. Agora, acho. O que me diz? Nora olhou ao longo das estantes, se pelo menos tivessem títulos mais específicos, se pelo menos existisse um chamado Vida Perfeita bem aqui. Seu instinto inicial tinha sido ignorar a pergunta da Sra. Elme, mas, onde havia livros, havia sempre a tentação de abri-los, e ela se deu conta de que o mesmo acontecia com vidas. A Sra. Elme repetiu algo que disse antes. Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas. Isso foi útil no fim das contas. Eu quero, começou Nora, uma vida leve. A vida onde trabalho com animais, onde escolho o trabalho no abrigo de animais, aquele onde fiz o meu estágio na escola, em vez de um emprego na teoria das cordas. Vou querer essa, por favor. Capítulo 49. Uma vida leve. Acabou que foi bem fácil entrar nessa existência em particular. O sono era bom dentro dela, e Nora só acordou com o despertador às 7:45. Ela dirigiu para o trabalho num velho Hyundai, caindo aos pedaços, que cheirava a cachorro e biscoitos, e era todo decorado com farelos. Passou pelo hospital e pelo centro esportivo, até parar em um pequeno estacionamento em frente à construção moderna de um pavimento só e feita de tijolo cinza, onde funcionava o abrigo. Nora passou a manhã alimentando os cães e passeando com eles. A razão por ter sido bem fácil entrar nessa vida se devia, pelo menos em parte, a ter sido recebida por uma mulher afável e pé no chão, com cabelos castanhos, encaracoladas e sotaque de Yorkshire. A mulher, Pauline, avisou que Nora ia começar a trabalhar no abrigo de cães, em vez de no de gato. E então ela tinha uma desculpa legítima para perguntar o que fazer e parecer confusa. Além disso, a questão de não saber o nome das pessoas foi solucionada pelo fato de que todos os funcionários usavam crachá. Nora tinha passeado com uma cadela, Bull Mastiff, uma nova aquisição pelo campo nos fundos do abrigo. Pauline lhe contou que a Bull Mastiff havia sido muito maltratada pelo dono. Ela apontou para algumas cicatrizes em formato de círculo, queimaduras de cigarro. Nora queria viver num mundo onde não existisse crueldade, mas os únicos mundos que tinham à sua disposição eram mundos com seres humanos dentro. A Bull Mastiff se chamava Sally. Tinha medo de tudo, da própria sombra, dos arbustos, de outros cães, das pernas de Nora, da grama, do ar, embora obviamente tenha ido com a cara de Nora, e até permitido um muito rápido carinho na barriga. Mais tarde, Nora ajudou a limpar algumas das casinhas de cachorro. Ela especulou se as chamavam de casinhas porque isso soava melhor que gaiolas, o que era, na verdade, um nome mais apropriado para elas. Havia um pastor alemão de 3 pernas, chamado Diesel, que aparentemente estava ali fazia muito tempo. Quando os dois brincaram de jogar e pegar a bolinha, Nora descobriu que os reflexos dele eram muito bons, a boca pegando a bola quase todas as vezes. Ela gostava dessa vida, ou, mais precisamente, gostava da versão de si mesma nessa vida. Dava para saber o tipo de pessoa que era pelo modo como os outros a tratavam. Era uma ótima sensação, acalentadora, edificante, ser uma boa pessoa. Sua mente parecia diferente aqui. Ela pensava muito, mas os pensamentos eram leves. A compaixão é o fundamento da moralidade, havia escrito o filó Arthur Schopenhauer, em um de seus momentos mais brandos. Talvez fosse o fundamento da vida também. Havia um homem que trabalhava lá chamado Dylan, e que levava muito jeito com os cães.
Tinha mais ou menos a idade dela, talvez mais novo. Havia uma aura de bondade, gentileza e tristeza em torno dele. O cabelo era comprido, no estilo surfista, e dourado como o de um retriever. Na hora do almoço, ele se sentou ao lado de Nora, no banco que dava para a vista para o campo. — Qual é o menu de hoje? Perguntou ele, todo doce, apontando para o pote de Nora. Sinceramente, ela não fazia ideia. Tinha encontrado a refeição já pronta pela manhã, quando abriu a porta da geladeira cheia de ímãs e calendários. Nora destampou o pote e deu de cara com um sanduíche de queijo e marmite e um pacote de batata sabor vinagre e sal. De repente, o céu ficou encoberto de nuvens escuras e o vento se intensificou. — Ai, merda, disse Nora, vai chover. — Talvez, mas os cães ainda estão nas casinhas. — O quê? — Os cães farejam quando vem chuva, então, em geral, vão lá pra dentro quando acham que vai chover. Não é legal que eles consigam prever o futuro com o nariz? — É, respondeu ela, bem legal. Nora deu uma mordida no sanduíche de queijo e, nesse momento, Dylan apoiou o braço nos ombros dela. Nora teve um sobressalto. — Que porra! Exclamou ela. Dylan parecia profundamente arrependido e um pouco horrorizado consigo mesmo. — Foi mal, eu machuquei seu ombro? — Não, é só... Eu não... Não, tá tudo bem. Nora descobriu que Dylan era seu namorado e que eles tinham frequentado a mesma escola, Hazeldene, e que ele era 2 anos mais novo. Nora se lembrou do dia da morte do pai, quando estava na biblioteca da escola e viu um menino loiro, de uma turma 2 anos abaixo da sua, passar correndo do outro lado da janela respingada de chuva. Ou perseguindo alguém ou sendo perseguido. Tinha sido ele. Nora o havia admirado à distância, mas sem saber muito sobre ele, e sem pensar muito nele na verdade. — Você está bem, Noster? Perguntou Dylan. — Noster? Tô, eu só... tá tudo bem. Nora se sentou de novo, mas deixou um pouco mais de espaço entre os dois. Não havia nada de abertamente errado com Dylan. Ele era um doce, e ela tinha certeza de que nessa vida gostava de verdade dele. Talvez até o amasse. Mas entrar numa vida não era o mesmo que entrar num sentimento. — Ah, por falar nisso, você fez a reserva no Dino's? Dino's, o italiano. Nora tinha ido a esse restaurante na adolescência e estava surpresa que ainda existisse. — O quê? Dino's, a pizzaria? Para hoje à noite? Você disse que meio que conhece o gerente de lá. Meu pai conhecia o gerente, sim. Então, conseguiu ligar? Sim, mentiu ela, mas na verdade está lotado. Num dia da semana? Estranho. Que pena, eu amo pizza, e massa, e lasanha, e... Certo, disse Nora. Tá, já entendi. Pois é, sei que foi estranho, mas eles receberam os pedidos de reserva grandes. Dylan já havia pegado o celular e estava ansioso. Vou tentar lá a cantina. Você sabe, o mexicano. Eles têm toneladas de opções veganas. Eu amo um mexicano, você não? Nora não conseguiu pensar em nenhuma desculpa legítima para não fazer aquilo, tirando o fato de Dylan não ser tão bom de papo assim. E, comparado com o sanduíche que comia no momento e o estado de sua geladeira, uma comida mexicana parecia uma boa pedida. Então, Dylan reservou uma mesa para eles, e continuaram a conversar enquanto ouvia os latidos dos cães vindo de trás. Surgiu no meio da conversa a informação de que os dois estavam pensando em morar juntos. A gente podia ver o bar da última chance, sugeriu ele. Ela não estava prestando atenção. O que você disse? Ele era tímido, Nora se deu conta. Uma negação em manter contato visual, aquilo era encantador. Você sabe, o filme do Ryan Bailey que você queria ver, a gente assistiu ao trailer. Você disse que devia ser engraçado e eu pesquisei um pouco. Tem um índice de recomendação de 86% no Rotten Tomatoes e está na Netflix. Então... Nora ficou se perguntando se Dylan acreditaria nela se contasse a ele que em uma vida ela era a vocalista de uma banda pop rock de renome internacional e um ícone global que havia namorado e terminado com Ryan Bailey. Parece uma boa, disse ela, olhando fixamente para o saco vazio de batatas fritas que voava pela grama esparsa. Dylan se levantou depressa para pegar o saco e jogou na lata de lixo que havia ao lado do banco. Ele voltou e se sentou junto a Nora, sorrindo. Ela entendeu o que esta outra Nora tinha visto nele.
Havia algo de puro com Dylan, como num cachorro. Capítulo 50. Por que desejar outro universo se este tem cachorros? O restaurante ficava na Castle Road, na esquina logo depois da teoria das cordas, e eles tiveram que passar em frente à loja para chegar lá. A familiaridade da coisa gerou uma sensação de estranheza. Quando se aproximou da loja, Nora viu que havia algo errado. Não se viam guitarras nem violões na vitrine. Não havia nada na vitrine, exceto uma folha de papel A4 desbotada, colada do lado de dentro do vidro. Ela reconheceu a letra de Neil. Infelizmente, a teoria das cordas não pode mais funcionar neste local, por causa de um aumento no aluguel. Não conseguimos mais manter o negócio aberto. Obrigado a todos os nossos clientes fiéis. Dylan achou engraçado. Saquei o que eles fizeram aí, combinando esses versos dessas músicas do Bob Dylan, do Fleetwood Mac e dos Beach Boys. Então, um instante depois, fui batizado em homenagem ao Bob Dylan. Eu já tinha te contado isso? Não consigo lembrar. Você sabe, o músico. Sim, eu já ouvi falar do Bob Dylan. Minha irmã mais velha se chama Suzanne, em homenagem à música de Leonardo Cohen. Nora sorriu. Meus pais adoravam Leonardo Cohen. Você já entrou aí alguma vez? Perguntou Dylan. Parecia uma ótima loja. 1 ou 2 vezes. Imaginei que tivesse entrado, já que é toda musical. Você tocava piano, não tocava? Tocava. Teclado, um pouco. Nora notou que o aviso parecia antigo e se lembrou do que Neil tinha lhe dito. Não posso pagar você para afugentar os fregueses com essa cara de fim de semana de chuva. Bem, Neil, talvez o problema não fosse a minha cara, afinal. Os dois continuaram andando. Dylan, você acredita em universos paralelos? Ele deu de ombros. Talvez. O que você acha que está fazendo em outra vida? Você considera esse um bom universo? Ou preferia viver num universo onde tivesse deixado Bedford? Na verdade, não. Eu sou feliz aqui. Por que desejar outro universo se esse tem cachorros? Os cães daqui são iguais aos de Londres. Tenho o meu canto, você sabe. Eu tinha ido para a Universidade de Glasgow para cursar veterinária e fiquei lá durante 1 semana, mas senti uma saudade enorme dos meus cães. Depois meu pai perdeu o emprego e não podia mais me bancar. Então, eu não cheguei a ser veterinário, e eu queria muito ser veterinário, mas não me arrependo. Tenho uma vida boa, alguns bons amigos, tenho meus cães. Nora sorriu. Ela gostava de Dylan, mesmo duvidando de sua capacidade de se sentir tão atraída por ele quanto essa outra Nora. Ele era uma boa pessoa, e boas pessoas eram uma raridade. Quando chegaram em frente ao restaurante, viram um homem alto de cabelo escuro e roupa esportiva correndo na direção deles. Depois de alguns segundos de confusão mental, Nora se deu conta de que era Ash. O Ash cirurgião. O Ash que tinha sido cliente da teoria das cordas e que a havia convidado para um café. O Ash que a havia consolado no hospital e o Ash que tinha batido a sua porta em outro mundo ontem à noite para lhe dizer que Voltaire estava morto. Parecia tão recente essa memória e, no entanto, era só dela. Ele devia estar treinando para a meia maratona no domingo. Não havia motivo para acreditar que o Ash dessa vida fosse diferente daquele em sua vida, a não ser pelo fato de que parecia improvável que tivesse encontrado um Voltaire morto ontem à noite. Ou talvez tivesse, mas Voltaire não se chamasse Voltaire. Oi! Cumprimentou Nora, esquecendo em qual linha do tempo estava. Ash abriu um sorriso para ela, mas foi um sorriso confuso. Confuso, porém afetuoso, o que de algum modo fez Nora se sentir ainda mais constrangida, porque, obviamente, nessa vida não tinha existido a batida em sua porta, nem o convite para tomar o café, nem a compra de um livro de partituras de Simon e Garfunkel. Quem era aquele? Perguntou Dylan. Só alguém que conhecia em outra vida. Dylan ficou intrigado, mas deixou para lá. E então, entraram no restaurante. Capítulo 51. Jantar com Dylan. Lá a cantina não havia mudado nada. Nora teve um flashback da noite que tinha levado Den lá, muitos anos antes em sua primeira visita a Bedford.
Eles haviam se sentado a uma mesa de canto, tomando margaritas demais e falando sobre seu futuro juntos. Foi a primeira vez que Dan tinha confessado o sonho de morar num pub no campo. Estavam prestes a morar juntos, assim como Nora e Dylan. Agora ela se lembrava. Dan havia sido bem grosseiro com o garçom, e Nora havia compensado com sorrisos excessivos. Essa era uma das regras da vida. Nunca confie em ninguém que trate mal qualquer pessoa que lhe sirva e que seja mal remunerada. E Dan havia sido reprovado naquela e muitas outras. Mas Nora precisava admitir. La Cantina não encabeçaria sua lista de restaurantes a repetir. Eu amo este lugar, disse Dylan, olhando em volta para a exagerada e cafona decoração vermelha e amarela. Nora ficou se perguntando, em silêncio, se havia algum lugar que Dylan não amasse ou pudesse amar. Ele parecia ser alguém que se sentaria em um campo perto de Chernobyl e se maravilharia com a beleza da paisagem. Comendo tacos de feijão preto, eles conversaram sobre cães e sobre a escola. Dylan tinha estado numa turma 2 anos abaixo de Nora, e se lembrava dela basicamente como a garota que nadava bem. Até se lembrava daquele dia no auditório, que Nora havia muito tentava esquecer, em que ela fora chamada ao palco para receber um certificado por ser uma representante excepcional da Hazeldene. Pensando bem, é possível que tenha sido naquele momento que Nora começou a desistir da natação. O momento que achou mais difícil de conviver com os amigos, o momento que se refugiou nas margens da vida escolar. Eu costumava ver você na biblioteca durante os recreios, disse ele, sorrindo com aquela lembrança. Eu me lembro de ver você jogando xadrez com aquela bibliotecária que a gente tinha lá. Qual era o nome dela? Senhora Elme, respondeu Nora. Isso! E então ele disse algo ainda mais surpreendente. Eu vi a senhora Elme outro dia. Viu? Vi. Ela estava na Shakespeare Road, com alguém de uniforme, tipo uma roupa de enfermeira. Acho que estava voltando para o asilo depois de uma caminhada. Ela parecia bem frágil, muito velha. Por algum motivo, Nora havia deduzido que a senhora Elme tinha morrido fazia anos, e aquela versão da senhora Elme que sempre via na biblioteca tornara essa ideia mais provável, já que aquela versão era uma cópia fiel da que ela havia sido na escola, preservada na memória de Nora, como um mosquito em âmbar. Ah não, pobre senhora Elme, eu gostava tanto dela. Capítulo 52. O bar da última chance. Depois do restaurante, Nora foi à casa de Dylan para assistir o filme do Ryan Bailey. Os dois estavam com a garrafa de vinho que o restaurante deixou que levassem, pois só tinham tomado até a metade. Sua autojustificativa para ir à casa de Dylan era que ele era doce, franco e capaz de revelar um bocado sobre a vida dos dois, sem que ela precisasse interrogá-lo. Ele morava em uma pequena casa geminada, de 2 andares, que havia herdado da mãe, na Uxley Avenue. A casa parecia ainda menor por causa da quantidade de cachorros que havia dentro dela. Pelo que Nora podia ver, eram 5, embora pudessem existir outros à espreita no andar de cima. Ela sempre teve a impressão de que gostava de cheiro de cachorro, mas, de repente, deu conta de que havia um limite para isso. Ao se sentar no sofá, sentiu algo duro embaixo dela, um anel de plástico para cães morderem. Ela o largou no carpete, em meio aos outros brinquedos de mastigar. O osso falso, a bola de espuma amarela meio carcomida, um bicho de pelúcia meio destruído. Um chihuahua com catarata tentou fazer sexo com a perna direita dela. Para com isso, Pedro, disse Dylan, rindo enquanto afastava a pequena criatura de Nora. Outro cão, um imenso terra-nova castanho e peludo, estava sentado ao lado de Nora no sofá, lambendo a orelha dela com uma língua do tamanho de uma pantufa, o que significou que Dylan teve de se sentar no chão. Quer ficar com o sofá? Não, tô bem no chão. Nora não insistiu. Na verdade, ficou até aliviada, assim seria possível ver o bar da última chance sem maiores constrangimentos. O Terra Nova parou de lamber a orelha dela e pousou a cabeça em seu joelho, e Nora se sentiu, bem, não feliz, exatamente, mas também não deprimida. E, no entanto, enquanto via Ryan Bailey dizer para o seu par romântico na tela
que a vida é para ser vivida docinho, ao mesmo tempo que era informada por Dylan de que ele estava pensando em deixar mais um cachorro dormir em sua cama. Ele chora a noite toda que quer o papai dele. Nora se deu conta de que não estava muito encantada com essa vida. E além do mais, Dylan merecia outra Nora, a que tinha sido capaz de se apaixonar por ele. Esta era uma nova sensação, como se ela estivesse tomando o lugar de alguém. Ao perceber que tinha uma maior tolerância ao álcool nessa vida, ela se serviu de mais vinho. Era um Zinfandel californiano, de qualidade um tanto duvidosa. Ela analisou o rótulo na parte de trás da garrafa. Por alguma razão, trazia uma pequena coautobiografia de uma mulher e um homem, Janine e Terence Thornton, donos da vinícola que fabricava o vinho. Ela leu a última frase. Logo que nos casamos, sonhávamos em possuir nosso próprio vinhedo, e agora realizamos esse sonho. Aqui, em Dry Creek Valley, nossa vida tem um gosto tão bom como a taça do Zinfandel. Ela acariciou a cabeça do enorme cachorro que a havia lambido e sussurrou um adeus, no focinho grande e quente do Terra Nova enquanto deixava Dylan e seus cães para trás.